Olá pessoal, hoje na nossa aula de didática a gente vai começar a ver a importância da BNCC na educação nacional, ok? Nós temos como objetivo compreender essa importância da implementação da BNCC nos últimos anos. Aqui está o nosso roteiro de aula, que vocês têm todos em detalhes no NEAD. E a primeira coisa que é importante a gente entender, o que é BNCC? BNCC é a Base Nacional Curricular Comum do Brasil. Né? O que é uma base curricular? Não é o currículo da escola. Tem muita gente achando que pegou a BNCC, já está ali o conteúdo, é para dar aquilo e acabou. Não, a BNCC é uma base. Isso quer dizer que ela é o mínimo a ser trabalhado. Apesar de muitas redes públicas estarem trabalhando com a BNCC como se fosse o máximo a ser trabalhado. Está errado. A BNCC é base. Base é o início das coisas, não é o fim das coisas. Né? E por que a BNCC foi criada? Justamente para diminuir essa desqualidade, ou essa falta de qualidade social na educação nacional. Né? Nós tínhamos antes, nas LDBs anteriores, muita liberdade de organização curricular. Isso fazia com que a disparidade entre as escolas privadas e públicas fossem grandes e maiores ainda as diferenças entre escolas de uma região, educação, né, redes de uma região para outras regiões. Nós tínhamos a região sudeste e sul do Brasil, principalmente São Paulo, com desenvolvimento conteudista imenso, com currículo super elaborado, e nós tínhamos o norte e nordeste do Brasil super atrasados curricularmente falando. Para diminuir essa disparidade que criou-se a BNCC. Então, uma das referências que nós temos, e no texto base de vocês tem todos os detalhes sobre isso, é diminuir essa desigualdade social a partir da educação, ok? Então, vamos começar a entender como que isso funciona. Aqui nós temos no centro do núcleo a BNCC, que é a base, e depois ela vai se abrindo. A partir dessa base, a rede pública, seja municipal, seja estadual, ou até federal, ela cria o seu currículo. Quando é uma escola privada, é o currículo da escola, né? A partir do currículo da rede, vamos supor o município de Volta Redonda, né? A rede municipal de Volta Redonda tem um currículo base. A escola vai fazer o seu projeto político-pedagógico e, a partir disso, o professor vai fazer o plano de aula dele. Então, o plano de aula do professor, ele está baseado no PPP, que está baseado no currículo, que está baseado na BNCC. Essas coisas andam juntas. Elas não podem ser paralelas e nem distantes. Elas têm que andar juntas para que haja uma organização curricular legal, legalizada. A Base Nacional Curricular Comum é uma referência obrigatória, então todo o território brasileiro, todas as escolas, todas as redes são obrigadas a trabalhar em cima disso, tá? Mas ela não é um currículo, como eu já disse antes, tá? O papel dela é ser insumo para elaboração e revisão dos conteúdos, dos currículos, desculpa. Os conteúdos estão inseridos nos currículos, né? Então, todas as escolas do Brasil inteiro, todas as redes do Brasil inteiro, antes de reorganizar o seu currículo, tem que abrir a BNCC e ela tem que nortear a organização curricular de todas as redes e escolas nacionais. E essa base, ela dá rumo à educação, né? Todos os brasileiros têm que sair daquela série ou daquele ano de escolaridade com, no mínimo, aqueles conteúdos contidos na BNCC. Daí, a gente vai para uma imagem que nos remete à memória, né? E a evolução da tecnologia que trouxe junto uma evolução do ser humano, que a gente vai ver posteriormente. Há anos atrás, quando os computadores chegaram à nossa casa, se a gente quisesse levar um material para algum lugar, ou a gente colocava a CPU embaixo do braço, nas costas, né? Ou a gente imprimia e levava aquele monte de papel. Depois passou para o disquete, não sei quantos de vocês conheceram o disquete. Depois do disquete para o CD, ou depois DVD,
o pendrive, né? Olha lá a evolução. E hoje fica tudo na nuvem, não é assim? Se a tecnologia foi mudando, porque o homem foi desenvolvendo o intelecto dele, e com a chegada dessas mudanças tecnológicas, nós somos obrigados também a desenvolver o nosso raciocínio, a nossa cognição. O nosso aluno de 5 anos atrás, ele não é o aluno de hoje. Há 5 anos atrás, recebemos alunos do 7º ano, no 8º ano, no ensino médio, que tinham uma postura, uma construção de conhecimento, uma organização curricular que não é a mesma hoje, tá certo? Hoje, na escola contemporânea, a ordem é criar. O aluno, ele tem que ter uma base, por isso a gente está falando de BNCC, mas ele tem que ser instigado a criar os seus próprios caminhos de conhecimento. Isso não quer dizer que ele vai criar os conhecimentos. Isso não quer dizer que os conteúdos vão mudar porque ele vai inventar o que ele vai aprender. Nada disso. Mas ele vai criar o caminho de aprendizagem dele. Ele tem que ser o cientista da sua aprendizagem. Ele tem que entender como ele aprende e fazer com que essa aprendizagem seja significativa, né? Então, olha só, o que essa revolução digital que eu mostrei antes trouxe de diferente para nós? Primeiro, trouxe novos equipamentos, novas tecnologias. Com isso, veio uma nova forma de aprender, né? Esse ano mesmo, durante a pandemia, a gente está aprendendo por uma nova forma, né? Com aulas remotas, com videoaula, com textos básicos de artigos científicos, com trabalhos a serem postados via internet. A gente não usou papel esse ano, a gente está usando só tecnologia, não é verdade? A aprendizagem agora se deu pela comunicação. Se a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue aprender. E essa comunicação ela tem que ser colaborativa. Como colaborativa? A minha parte é trazer para você informação e a sua parte é interpretar e devolver a informação para mim elaboradamente, né? De uma forma mais elaborada, mais construtiva. Então, a aprendizagem hoje, na escola contemporânea, após ou durante a Revolução Digital, é uma aprendizagem pautada na criação e na curiosidade. O que há anos atrás, na adolescência de vocês, na infância de vocês, a aprendizagem se dava de forma repetitiva. A gente viu isso lá em psicologia, né? De tanto repetir, a gente aprendia. Quantas vezes fizemos tabuada assim? Faça 5 vezes a tabuada de 2, 5 vezes a tabuada de 3, para decorar a tabuada. Hoje não acontece assim mais. Hoje nós estamos aprendendo pela curiosidade, né? E pela criação das formas de aprendizagem. Então vamos lá. Dentro dessa ação e dessa criatividade, né, que nós acabamos de ver, por que a gente tem que trabalhar com competência, ao invés de trabalhar com repetência, né? Ao invés de repetir o que o professor fala, eu tenho que entender, processar, reelaborar para depois devolver aquilo bem elaborado. Por que isso? Porque agora a gente está vivendo uma nova cultura. E toda vez que a cultura é modificada, tudo que está ao entorno dessa cultura se modifica junto, né? Então nós vamos produzindo os nossos próprios saberes a partir das experiências que nós temos. O mundo mudou. Se o mundo mudou, o homem mudou, porque é o homem que muda o mundo, né? Se o homem mudou, o homem que chega na nossa sala de aula está diferente. Então o professor tem que estar diferente para receber esse ser humano diferente, né? E nós temos agora um mundo que é totalmente globalizado. A gente tem a tempo real visualizações e verbalizações e atualizações do que acontece no mundo inteiro. E tudo isso acontece dentro de nós. E o aluno ele está o tempo inteiro com o celular na mão, com a tecnologia na mão, e ele está antenado em tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, e nós muitas vezes não nos preparamos para prender a atenção desse aluno, para que ele possa estar antenado na nossa fala, na nossa aula, naquilo que é de interesse da aprendizagem dele. E nós precisamos preparar as pessoas que saibam fazer, planejar e resolver problemas.
Acabou o tempo de nós ensinarmos conteúdos para repetir conteúdos. Agora a gente ensina conteúdo para viver conteúdo, ok? Os paradigmas também mudaram, né? Aquilo que era modelo para nós não é modelo mais. Nós estamos num momento de transição acelerada. E com isso nós estamos construindo novos paradigmas e transformando os paradigmas anteriores que nós tínhamos. Então, a gente não tem que concordar com tudo. O nosso aluno hoje em dia não engole, não recebe tudo que a gente fala. Ele discute, ele discorda, e a discordância não é ser oposto, a discordância é ter opinião sobre, né? Os tropeços do aluno, né? As dúvidas dele, os questionamentos dele não devem ser vistos como algo negativo, mas nós, como professores, temos que ver isso como construção de uma aprendizagem significativa, né? E para isso, a BNCC traz um trabalho interdisciplinar. Os professores de história têm que estar em sintonia com os professores de geografia, de matemática, de português, para que todos tenham a oportunidade de trabalhar com o aluno e fazer com que esse aluno usufrua as informações, interligando uma coisa a outra, né? O que ele vai usar isso na vida? Isso é importante. Então, a escola hoje, ela está com a obrigação de preparar o jovem para acessar o mundo adulto, né? Essa é a obrigação da escola. E o professor, que é o especialista, ele tem que movimentar o conhecimento dele para fazer com que isso aconteça, tá certo? Então, nessa mudança de paradigmas, qual o movimento que acontece? Nesse momento, a gente vive um momento de forte ataque à educação pública, né? Porque a educação pública, infelizmente, ainda está andando em passos lentos, enquanto a escola privada, a educação privada está correndo na frente como se fosse uma maratona, né? Então a gente precisa cuidar disso. Nós temos várias imposições, né? Em relação à escolarização, à educação, principalmente imposições políticas e econômicas, que também têm freado isso, né? E muitas coisas que têm chegado a nós têm sido repetitivas ao invés de ser criativas, tá certo? Então, no campo educacional, a gente tem que inovar por duas coisas. Primeiro, a gente tem que negociar o que é prioridade. A escola, muitas vezes, tem esquecido que a prioridade da escola tem que ser o aluno. A escola tem se priorizado, o professor tem se priorizado ou priorizado o conteúdo dele ao invés de priorizar a forma com que o aluno aprende. A gente precisa voltar a olhar para isso. E quais são as condições de trabalho e convivência que nós temos? São dois pontos fundamentais nessa mudança a partir da BNCC. Encontro com vocês na nossa aula, dia 13 à noite, e tiraremos novas dúvidas e criaremos novas dúvidas para trabalhar na mente de vocês, ok? Qualquer coisa, vocês têm todos os nossos contatos. Obrigada, gente.